11 sinais que Deus está te tirando do caminho de dor. Existe um momento em que a vida começa a se mover de um jeito estranho. Pessoas se afastam, oportunidades mudam, hábitos que antes pareciam normais começam a incomodar. E a primeira reação do coração é pensar que algo está dando errado. Você sente perda, instabilidade, até uma certa confusão. Mas preste atenção, nem toda ruptura é destruição. Algumas são sinais claros de que Deus está removendo você de um caminho que continuaria alimentando dor. Quando Deus começa a tirar alguém da rota do sofrimento, o processo raramente parece confortável. O que era familiar começa a perder força. Situações que antes você tolerava passam a pesar. É como se sua consciência fosse ampliada, e isso gera tensão, porque crescer dói antes de libertar. O erro mais comum é interpretar esse desconforto como castigo, quando na verdade ele é proteção em movimento. Guarde esta promessa, porque ela muda sua leitura de tudo o que está acontecendo. Você vai aprender a reconhecer sinais de que Deus está quebrando ciclos de dor, entender por que esse processo parece tão intenso e descobrir como cooperar com essa libertação em vez de resistir a ela. Quando você entende o propósito, o medo perde força. O que parecia perda começa a revelar cuidado. Pergunte a si mesmo com sinceridade: será que essa instabilidade é destruição ou redirecionamento? Essa pergunta abre uma nova visão. Muitas vezes, aquilo que dói é exatamente o que está libertando você de padrões que mantinham sofrimento. Deus não remove por acaso. Ele remove para preservar. Continue atento, porque reconhecer esses sinais transforma confusão em clareza. O que hoje parece incômodo pode ser o início da sua saída de um ciclo que não era sustentável. E quando você aprende a ler esses movimentos, a fé se fortalece. A dor deixa de ser apenas dor e passa a ser processo de libertação. Quando o conforto desaparece de repente, a primeira sensação é de perda. Aquilo que era previsível deixa de existir. Rotinas mudam, relações esfriam, situações que pareciam estáveis começam a se desfazer. O coração interpreta isso como instabilidade, quase como se o chão estivesse sendo retirado. Mas esse rompimento do conforto pode ser o primeiro sinal de que Deus está interrompendo um ciclo que mantinha você preso à dor. Observe como o conforto excessivo pode esconder sofrimento. Muitas vezes, você se acostuma com ambientes, hábitos ou relações que drenam sua paz, simplesmente porque são familiares. Quando Deus começa a remover esse falso conforto, surge desconforto imediato. É natural resistir, porque o conhecido parece seguro. No entanto, permanecer no que fere silenciosamente é mais perigoso do que atravessar a mudança. Reflita com sinceridade. O que eu chamava de estabilidade estava realmente me fortalecendo, ou apenas me mantendo acomodado? Essa pergunta revela a raiz do processo. Quando o conforto se quebra, você é convidado a enxergar o que antes tolerava sem questionar. Essa ruptura não é punição, é libertação em andamento. Existe um movimento espiritual profundo nesse deslocamento. Deus utiliza a perda do conforto para despertar consciência. Ao sair da zona que anestesiava sua percepção, você começa a identificar padrões que alimentavam dor. A instabilidade inicial é parte da reconstrução. Entenda a profundidade disso. Quando o conforto falso desaparece, abre-se espaço para crescimento real. O choque não significa abandono, significa redirecionamento. E nesse processo, a fé sustenta você enquanto aprende a caminhar fora do que parecia seguro. Quando certas pessoas começam a se afastar ou deixam de ocupar o mesmo espaço na sua vida, a reação imediata costuma ser de perda. Você questiona o que fez, tenta entender a mudança e sente um vazio que parece injusto.
Mas nem todo afastamento é rejeição. Muitas vezes é sinal de que Deus está removendo conexões que sustentavam padrões de dor, desgaste ou estagnação. Observe como algumas relações mantêm ciclos invisíveis, conversas que reforçam insegurança, ambientes que normalizam comportamentos prejudiciais, vínculos que drenam energia emocional. Quando Deus começa a cortar esses laços, a sensação inicial é de solidão. Porém, esse espaço vazio é necessário para que novas conexões saudáveis possam surgir. Reflita com sinceridade. Essas relações me fortaleciam, ou apenas me mantinham confortável em padrões que feriam? Essa pergunta muda a leitura da perda. Ao reconhecer que nem todo vínculo promove crescimento, você entende que o afastamento pode ser proteção. Existe um movimento espiritual profundo nesse processo. Deus utiliza a separação para quebrar ciclos repetitivos. Ao liberar conexões que alimentavam dor, Ele cria ambiente para renovação. A solidão temporária se transforma em terreno de reorganização emocional. Entenda o impacto disso. Quando relações se afastam, nem sempre é fim, é filtragem. O desconforto inicial revela cuidado em ação. E nesse movimento a fé sustenta você enquanto aprende a discernir quem deve permanecer na sua caminhada. Quando portas começam a se fechar repetidamente, a mente tende a interpretar isso como fracasso acumulado. Você tenta, insiste, planeja e ainda assim encontra bloqueios. A frustração cresce porque parece que nada avança. Mas esse padrão de interrupções pode ser um dos sinais mais claros de que Deus está impedindo você de permanecer em um caminho que prolongaria a dor. Observe como a insistência em certas direções nasce do apego ao resultado esperado. Você imagina que aquela oportunidade é a solução, e qualquer negativa parece derrota pessoal. No entanto, a repetição do fechamento indica algo maior: proteção ativa. Deus não bloqueia por acaso. Ele interrompe rotas que, se abertas, sustentariam desgaste ou frustração futura. Reflita com sinceridade. Estou tentando forçar uma porta que está me poupando de sofrimento? Essa pergunta desloca o foco da frustração para o discernimento. Quando você aceita que o bloqueio pode ser cuidado, o peso emocional começa a diminuir. Existe um movimento espiritual profundo nessa repetição. Cada porta fechada funciona como um limite protetor. Ao impedir avanço em certas direções, Deus redireciona sua energia para caminhos mais alinhados. A resistência inicial é parte do aprendizado. Entenda a profundidade disso. Portas fechadas em sequência não significam derrota contínua, significam filtragem. O desconforto revela proteção em ação. E nesse processo, a fé sustenta você, enquanto aprende a reconhecer quando parar de insistir e começar a redirecionar. Existe um momento em que antigos hábitos começam a incomodar de um jeito que antes não acontecia. Comportamentos que você repetia sem pensar passam a gerar incômodo interno. Ambientes que pareciam normais agora causam inquietação. Esse desconforto não surge por acaso. É um sinal de que Deus está despertando sua consciência para tirar você de padrões que sustentavam dor silenciosa. Observe como esse incômodo muda sua relação com o que era familiar. Aquilo que antes parecia inofensivo começa a revelar consequências emocionais. Sua mente não consegue mais ignorar o impacto desses hábitos. Essa mudança gera conflito, porque abandonar padrões exige coragem. O desconforto é o alerta que rompe a anestesia. Reflita com sinceridade: estou ignorando esse incômodo ou ouvindo o que ele está tentando mostrar? Essa pergunta transforma inquietação em orientação. Quando você aceita o sinal, o desconforto deixa de ser peso e passa a ser guia. Existe um movimento espiritual profundo nesse despertar.
Deus utiliza o incômodo para quebrar ciclos repetitivos. Ao revelar o que antes estava escondido, ele abre caminho para escolhas mais saudáveis. A inquietação se torna ferramenta de libertação. Entenda o impacto disso. Quando hábitos começam a incomodar, é sinal de crescimento. O desconforto não é punição, é consciência ativa. E nesse processo, a fé sustenta você enquanto reorganiza padrões para sair de rotas que alimentavam dor. Existe uma mudança silenciosa que acontece quando você começa a se desapegar emocionalmente de situações que antes causavam dor constante. Aquilo que prendia sua atenção, provocava ansiedade ou mantinha você preso a lembranças, começa a perder força. No início, isso pode parecer frieza ou indiferença, mas na verdade é um sinal de que Deus está enfraquecendo o vínculo emocional com aquilo que sustentava sofrimento. Observe como sua reação muda diante de memórias ou conflitos antigos. O que antes gerava turbulência, agora provoca reflexão. Essa transformação não apaga o passado, mas reduz o poder que ele exercia sobre você. É um processo de cura que reorganiza sua relação com a dor. O desapego não significa esquecer, significa libertar-se da carga emocional. Reflita com sinceridade. Estou percebendo alívio onde antes havia peso? Essa pergunta revela o progresso interno. Quando você reconhece essa mudança, entende que algo está sendo restaurado. O distanciamento emocional deixa de parecer perda e passa a ser proteção. Existe um movimento espiritual profundo nesse desapego. Deus utiliza esse enfraquecimento do vínculo para interromper ciclos de sofrimento repetitivo. Ao liberar a carga emocional, ele cria espaço para a renovação. A paz começa a ocupar o lugar que antes era dominado por tensão. Entenda a profundidade disso. Quando a dor perde força, é sinal de libertação em andamento. O desapego não é vazio, é curativa. E nesse processo, a fé sustenta você enquanto aprende a caminhar sem carregar pesos antigos. Existe um momento em que ambientes que antes pareciam normais começam a causar um cansaço inexplicável. Conversas drenam energia, certos lugares geram tensão, atitudes alheias passam a incomodar profundamente. Essa sensibilidade ampliada não é fragilidade. É um sinal de que Deus está refinando sua percepção para afastar você de espaços que sustentavam desgaste emocional. Observe como seu corpo e sua mente reagem nesses ambientes. Surge inquietação, irritação ou um desejo de sair. Antes, você tolerava essas situações sem questionar. Agora, a consciência se tornou mais alerta. Essa mudança indica que sua tolerância àquilo que fere diminuiu. O desconforto é uma bússola apontando para a preservação. Reflita com sinceridade. Esse ambiente me fortalece ou me enfraquece silenciosamente? Essa pergunta devolve clareza. Quando você aprende a ouvir essa sensibilidade, evita permanecer em contextos que alimentam dor. O incômodo deixa de ser exagero e passa a ser orientação. Existe um movimento espiritual profundo nesse refinamento. Deus amplia sua percepção para proteger seu equilíbrio. Ao reconhecer ambientes tóxicos, você desenvolve discernimento. A sensibilidade se transforma em ferramenta de autopreservação. Entenda o impacto disso. Sentir desconforto em certos espaços é sinal de crescimento. A mente e o espírito estão aprendendo a rejeitar o que prejudica. E nesse processo, a fé sustenta você enquanto se afasta de ambientes que não sustentam sua paz. Existe uma força invisível que aparece quando você tenta voltar para aquilo que já causou dor. Você até considera retomar antigos caminhos, hábitos ou relações, mas algo dentro de você resiste. Não é apenas dúvida racional. É uma barreira interna que gera desconforto sempre que a ideia de retorno surge.
Esse bloqueio não é coincidência. É um sinal de que Deus está estabelecendo limites para impedir que você reentre em ciclos que já foram quebrados. Observe como essa resistência se manifesta. Pensar em voltar provoca inquietação, cansaço ou uma sensação de alerta. Antes você seguia esses impulsos sem questionar. Agora, algo mudou. Sua consciência aprendeu com a dor passada e não aceita mais repetir o mesmo padrão. Essa barreira interna é proteção ativa. Reflita com sinceridade. Estou tentando reabrir uma porta que já mostrou por que precisava se fechar? Essa pergunta devolve lucidez. Quando você reconhece o motivo da resistência, entende que ela não é medo, é preservação. O impulso de retorno perde força. Existe um movimento espiritual profundo nesse limite. Deus utiliza essa barreira para interromper recaídas emocionais. Ao impedir o retorno, ele sustenta a libertação que já começou. O desconforto se transforma em guarda. Entenda a profundidade disso. Sentir resistência ao voltar para o que doeu é sinal de crescimento. O limite interno não é restrição, é cuidado. E nesse processo, a fé sustenta você enquanto consolida a saída de ciclos que já não pertencem à sua caminhada. Existe um tipo de mudança que chega sem aviso e bagunça seus planos. Caminhos que pareciam definidos se alteram. Compromissos são interrompidos, oportunidades mudam de direção. A reação imediata é frustração, porque você sente que perdeu o controle. Mas esses redirecionamentos inesperados podem ser sinais de que Deus está desviando você de rotas que prolongariam o sofrimento. Observe como esses desvios acontecem. Algo falha no último momento, um encontro não se concretiza, um projeto muda de rumo. À primeira vista, parece desorganização. Porém, quando você olha com calma, percebe que esses movimentos evitam situações que poderiam gerar desgaste. O inesperado funciona como proteção. Reflita com sinceridade: estou lutando contra o redirecionamento ou tentando entender o que ele está evitando? Essa pergunta muda a leitura da interrupção. Quando você considera a possibilidade de cuidado, a frustração perde intensidade. O imprevisto ganha sentido. Existe um movimento espiritual profundo nesses desvios. Deus utiliza o inesperado para preservar sua caminhada. Ao alterar rotas, ele impede que você permaneça em caminhos que sustentariam dor. A mudança repentina se transforma em livramento. Entenda o impacto disso. Redirecionamentos inesperados não são caos, são ajuste. O desconforto inicial revela proteção em ação. E nesse processo, a fé sustenta você, enquanto aprende a confiar no movimento que tira você de trajetórias prejudiciais. Existe um momento em que você começa a desejar paz mais do que aquilo que antes chamava de normal. Situações agitadas, dramas constantes e conflitos repetitivos deixam de parecer emocionantes ou inevitáveis. Surge um cansaço profundo com o caos. Esse desejo por tranquilidade não é fraqueza nem fuga. É um sinal de que Deus está reorientando seu coração para longe de ambientes que alimentavam sofrimento. Observe como sua tolerância ao conflito muda. Antes, você aceitava a tensão como parte natural da rotina. Agora, percebe o impacto disso na sua mente e no seu corpo. O caos deixa de parecer familiar e passa a ser exaustivo. Esse novo desejo revela crescimento emocional. Reflita com sinceridade: estou buscando paz ou apenas evitando desconforto momentâneo? Essa pergunta traz clareza. Quando o anseio por tranquilidade nasce de consciência, ele indica que você está pronto para sair de padrões que mantinham dor. A paz deixa de ser luxo e se torna necessidade. Existe um movimento espiritual profundo nesse redirecionamento do desejo. Deus utiliza essa mudança para aproximar você de ambientes que sustentam o equilíbrio.
Ao priorizar paz, você fortalece discernimento. O coração aprende a rejeitar o que gera desgaste. Entenda a profundidade disso. Desejar paz acima do caos é sinal de libertação. O impulso não é fuga, é alinhamento. E nesse processo, a fé sustenta você enquanto escolhe caminhos que preservam sua saúde emocional. Existe um momento em que você começa a enxergar com clareza aquilo que antes tolerava sem questionar. Situações que pareciam normais revelam desgaste. Palavras que você ignorava passam a ter peso. Comportamentos que aceitava começam a parecer incompatíveis com a paz que deseja viver. Essa clareza não surge para gerar culpa. Ela aparece como sinal de que Deus está ampliando sua percepção para tirar você de rotas que alimentavam dor. Observe como essa nova visão muda suas reações. Você não consegue mais fingir que não vê. O que antes era automático, agora exige posicionamento. Essa consciência pode gerar conflito interno, porque enxergar implica responsabilidade. Mas é exatamente essa lucidez que interrompe ciclos repetitivos. Reflita com sinceridade. Estou disposto a agir de acordo com o que agora consigo ver? Essa pergunta transforma clareza em escolha. Quando você aceita a responsabilidade de responder à nova percepção, o crescimento se consolida. A dor deixa de ser invisível. Existe um movimento espiritual profundo nesse despertar. Deus utiliza a clareza para fortalecer discernimento. Ao revelar o que antes estava encoberto, Ele cria espaço para decisões mais saudáveis. E consciência se torna ferramenta de libertação. Entenda o impacto disso. Enxergar com clareza rompe padrões antigos. A visão ampliada impede que você permaneça no que fere. E nesse processo, a fé sustenta você enquanto transforma percepção em mudança real. Existe um tipo de perda que, ao mesmo tempo em que dói, traz um alívio inesperado. Você sente tristeza pelo que terminou, mas percebe que algo dentro de você relaxou. A tensão constante desaparece, o peso emocional diminui e surge um silêncio que não é vazio, é descanso. Esse contraste é um sinal forte de que Deus removeu algo que sustentava sofrimento, mesmo que você ainda estivesse apegado. Observe como seu corpo e sua mente respondem depois dessa perda. Há saudade, mas não há mais aquele aperto contínuo. Você começa a respirar com mais leveza. Isso revela que o vínculo encerrado carregava desgaste que você já não conseguia perceber. O alívio não invalida a dor. Ele mostra que a remoção foi necessária. Reflita com sinceridade. Estou chorando apenas a ausência, ou reconhecendo o peso que foi retirado? Essa pergunta traz compreensão. Quando você aceita que a perda também pode libertar, a experiência se transforma. O sofrimento deixa de ser absoluto. Existe um movimento espiritual profundo nesse tipo de encerramento. Deus utiliza a perda para interromper ciclos que drenavam sua energia. Ao remover o que causava tensão, Ele abre espaço para equilíbrio. O alívio se torna confirmação de cuidado. Entenda a profundidade disso. Sentir descanso após uma perda é sinal de libertação. O fim não representa apenas ausência, representa preservação. E nesse processo, a fé sustenta você enquanto aprende a aceitar que nem tudo que sai é prejuízo. Existe um momento em que você começa a se incomodar com atitudes que antes repetia sem perceber. Autossabotagem, escolhas impulsivas, padrões que levavam sempre ao mesmo sofrimento, passam a gerar um alerta interno. Não é culpa exagerada, é consciência despertando. Esse incômodo é um sinal de que Deus está quebrando mecanismos internos que mantinham você preso ao próprio ciclo de dor. Observe como essa percepção muda sua relação com seus hábitos. Aquilo que antes parecia justificável, agora revela consequência.
Você começa a notar como pequenas decisões alimentavam grandes desgastes. Essa lucidez pode ser desconfortável, porque enxergar exige mudança. Mas é exatamente esse desconforto que interrompe a repetição. Reflita com sinceridade: estou disposto a interromper padrões que eu mesmo alimentava? Essa pergunta transforma consciência em responsabilidade. Quando você aceita rever atitudes, o processo de libertação ganha força, a autossabotagem perde espaço. Existe um movimento espiritual profundo nesse despertar interno. Deus utiliza essa inquietação para fortalecer autocontrole e discernimento. Ao reconhecer padrões prejudiciais, você cria condições para escolhas mais saudáveis. A consciência se torna aliada da transformação. Entenda o impacto disso. Incomodar-se com o próprio padrão é sinal de crescimento. A mente e o espírito estão aprendendo a rejeitar o que sustenta a dor. E nesse processo, a fé sustenta você enquanto consolida mudanças que interrompem ciclos antigos. Existe um momento em que você começa a perceber pequenos sinais de renovação emocional que antes pareciam impossíveis. Pensamentos mais leves surgem, reações se tornam menos intensas e situações que antes drenavam sua energia já não têm o mesmo poder. Essa mudança não acontece de forma explosiva, ela se revela em detalhes. E esses detalhes indicam que Deus está restaurando áreas internas que foram marcadas pela dor. Observe como sua resposta aos gatilhos antigos começa a mudar. O que antes provocava ansiedade, agora desperta reflexão. Você percebe que consegue pausar antes de reagir. Essa diferença mostra que algo dentro de você está sendo reorganizado. A renovação não apaga memórias, mas transforma a forma como elas influenciam o presente. Reflita com sinceridade: estou reconhecendo esses pequenos avanços, ou esperando uma mudança grandiosa para validar o processo? Essa pergunta amplia sua percepção. Quando você valoriza sinais sutis, fortalece a confiança na transformação em andamento. Existe um movimento espiritual profundo nessa renovação gradual. Deus utiliza esses pequenos ajustes para consolidar equilíbrio. Ao reconhecer progresso, você se mantém comprometido com o crescimento. A fé sustenta essa evolução silenciosa. Entenda a profundidade disso. Renovação emocional raramente é instantânea. Ela se constrói em etapas. E quando você aprende a reconhecer essas mudanças, percebe que a saída do caminho de dor já está acontecendo. Existe um ponto em que você percebe que já não consegue permanecer onde antes ficava por medo, costume ou dependência emocional. Algo dentro de você começa a pedir movimento. Não é impulso irresponsável, é coragem amadurecida. A mesma situação que antes parecia impossível de abandonar agora revela limites claros. Esse despertar mostra que Deus está fortalecendo sua capacidade de sair de ambientes que sustentavam dor. Observe como sua postura interna mudou. Antes havia justificativas, tolerância excessiva e medo de perder. Agora surge clareza. Você começa a enxergar que permanecer custa mais do que partir. Essa percepção não nasce de revolta, nasce de consciência. A coragem aparece quando a mente entende que a preservação é prioridade. Reflita com sinceridade: estou ficando por medo ou caminhando por consciência? Essa pergunta reorganiza sua decisão. Quando você reconhece que sair também é cuidado, a culpa perde força. O movimento deixa de parecer fuga e passa a ser posicionamento. Existe um movimento espiritual profundo nesse fortalecimento. Deus utiliza a coragem para quebrar vínculos que mantinham sofrimento. Ao dar esse passo, você consolida a libertação iniciada. A decisão se torna ato de preservação. Entenda o impacto disso. Coragem para sair é sinal de crescimento.
Permanecer onde há dor deixa de ser opção automática, e nesse processo a fé sustenta você enquanto transforma consciência em ação. Existe um momento em que você começa a perceber que seus caminhos estão se alinhando com escolhas mais saudáveis, quase sem esforço forçado. Aquilo que antes exigia luta interna, agora flui com mais naturalidade. Ambientes diferentes surgem, conversas mudam, decisões se tornam mais firmes. Esse alinhamento não é coincidência. É sinal de que Deus está conduzindo você para trajetórias que sustentam vida, não dor. Observe como suas prioridades começaram a se reorganizar. O que antes parecia indispensável perde importância, enquanto o que fortalece ganha espaço. Você não está apenas reagindo ao sofrimento, está escolhendo caminhos que preservam sua paz. Esse ajuste mostra que a libertação deixou de ser apenas interna e começou a moldar sua direção externa. Reflita com sinceridade. Minhas escolhas atuais me aproximam de equilíbrio ou me puxam de volta ao desgaste? Essa pergunta consolida o alinhamento. Quando você responde com consciência, fortalece a nova rota. O caminho deixa de ser automático e passa a ser intencional. Existe um movimento espiritual profundo nesse redirecionamento. Deus utiliza o alinhamento para consolidar a saída de ciclos antigos. Ao caminhar em direção ao que fortalece, você confirma o processo de libertação. A paz deixa de ser desejo distante e se torna direção prática. Entenda a profundidade disso. Alinhar-se com caminhos saudáveis é evidência de transformação real. O sofrimento perde espaço quando a escolha muda. E nesse movimento, a fé sustenta você enquanto consolida uma nova trajetória. Existe um ponto em que a liberdade começa a parecer estranha. Depois de tanto tempo convivendo com tensão, desgaste e padrões que geravam dor, a paz pode parecer incomum. O silêncio onde antes havia conflito, a leveza onde existia peso, a clareza onde reinava confusão, tudo isso pode causar estranhamento. Mas esse sentimento não é sinal de vazio, é evidência de que Deus concluiu uma etapa de libertação que você talvez nem percebesse enquanto acontecia. Observe como sua mente reage a essa nova fase. Parte de você pode procurar antigos estímulos, como se o caos fosse mais familiar do que a tranquilidade. Isso não significa retrocesso, significa adaptação. O espírito está aprendendo a habitar um lugar onde a dor já não é rotina. Essa transição exige consciência para não confundir paz com a ausência de emoção. Reflita com sinceridade. Estou disposto a permanecer nesse espaço de liberdade, mesmo que ele seja diferente do que estou acostumado? Essa pergunta consolida o processo. Quando você aceita a paz como novo padrão, a libertação se fortalece. O estranhamento se transforma em estabilidade. Existe um movimento espiritual profundo nessa adaptação. Deus não apenas remove você do caminho da dor, Ele ensina a viver fora dele. A liberdade precisa ser aprendida. Ao reconhecer isso, você sustenta a transformação com maturidade. Entenda a profundidade disso. Quando a paz parece nova, é porque a dor deixou de ser dominante. A liberdade não é ausência de desafios, é presença de equilíbrio. E nesse movimento, sua fé sustenta você enquanto consolida uma vida fora do ciclo de sofrimento. Se você reconhece esses sinais na sua vida, entenda que não se trata de caos ou perda sem sentido. É Deus conduzindo você para fora de caminhos que sustentavam dor. Cada ruptura, cada incômodo e cada redirecionamento fazem parte de um processo de preservação e libertação. Permaneça atento, cooperando com essa transformação. Confie que o desconforto inicial abre espaço para a paz verdadeira. Se essa mensagem trouxe clareza, compartilhe com quem precisa entender que sair do caminho da dor também é cuidado divino. Apoie esse conteúdo para que mais pessoas encontrem direção, fé e liberdade.